queria adquirir o seu curso de injeção eletrônica completo, mas eu queria saber o que tem nesse curso, o que eu vou aprender, tá? Como são essas aulas? Bom, aqui nós estamos no módulo de corpo de borboleta eletrônico. Aqui é onde eu mostro todo o passo a passo, desde o teste mais básico, desde que aquela pessoa que só tem um multímetro para trabalhar na oficina. Então aqui, ó, por exemplo, aqui nessa aula aqui, eu mostro como é a comunicação entre a central e o corpo de borboleta, né? Como funciona as ligações, os sinais, né? Aqui, ó, os pinagens, como identificar qualquer modelo de corpo de borboleta eletrônico, mesmo que você não tenha um esquema elétrico, independente do modelo do corpo. Com essa aula aqui você vai aprender todo o passo a passo, até antes de você chegar no carro para testar, você já vai entender aqui o conceito, ó. Você testar, tá? Até mesmo com multímetro e também interpretar, ó lá. Bom, aqui já é a aula prática, né? Lá foi a metodologia, aqui foi a aula prática, onde que eu ensino a escala do multímetro que você vai colocar, tá? Os pinos, lembre-se, lá no início foi a metodologia das ligações do corpo de borboleta eletrônico. Aqui já vai ser aula prática, como interpretar e etc. E aqui, ó, já é a aula prática lá, ou desculpa, do scanner, aonde que eu vou mostrar para vocês detalhadamente, profundamente, como interpretar a estratégia do sistema Drive-by-Wire, ou seja, de controle de aceleração eletrônica, o que significa P1, P2, porcentagem, 70%, ó. Bom, e ali já estamos na parte de gráfico, leitura de gráfico do parâmetro do controle da posição da borboleta. Tá? Pista 1, pista 2, porcentagem total, explicando cada coisa e o que acontece em cada etapa. E não parou por aí. Aqui tem mais interpretação, onde que eu vou mostrar o teste prático do corpo de borboleta também, tanto no carro como na bancada, para você entender as estratégias mais detalhadamente. Corpo de borboleta ligado na central com todo o sistema, e eu mostro a estratégia de quando eu acelero, o que aparece lá no scanner e o que faz, o que a central falhar no corpo de borboleta. Porque não basta só você saber testar, você tem que saber interpretar a estratégia do sistema. Aqui eu estou pisando no acelerador. Olha lá o que a borboleta faz, ó. Ó. E isso tudo é calculado, tá? Estrategicamente pela central, junto com o pedal, corpo de borboleta, tudo conjunto, assim como trabalha no carro. E eu mostro tudo passo a passo e como interpretar tudo isso. Junto com isso aqui e também lá no scanner para mostrar os parâmetros, como fazer a interpretação disso aqui. Se tem defeito ou não, se está bom. Olha lá, ó. E ali no scanner, né, onde eu mostro tudo que acontece lá. Ó, nós estamos com a pista 1, 80%, pista 2, 19%, a porcentagem do pedal, tá, é 0%. Diferente do pedal, do corpo de borboleta eletrônico, o pedal trabalha ao contrário. Temos a pista 1, 80%, pista 2, 19%. A soma das duas em repouso me dá 0%. Falando sobre som da lambda, olha só para você ver. Ó, aonde que só nesse módulo aqui eu tenho mais ou menos umas 7, de 6 a 8 aulas detalhadas, ensinando como fazer os testes básicos, como interpretar, o que encontrar e depois como testar com osciloscópio, com equipamento de medição, com multímetro, ou seja, eu já estou monitorando com a agulha aqui, ó, lá no multímetro, pegando o sinal da sonda, e lá no multímetro nós vamos fazer a interpretação na prática. Não precisa ser multímetro caro, é um multímetro simples. Olha aí, ó. É? Bom, vamos dar partida no carro. Já vemos a sonda trabalhar e eu mostro lá e explico o que significa cada número desse aí, tá? E o que a sonda está fazendo, está lendo, e o que ela está informando, e que o módulo interpreta isso, passo a passo. E aqui a interpretação da sonda no scanner, tá? Em gráfico, eu tanto explico em número como em gráfico, o que significa cada senoide, o que significa cada sobe e desce desse aí, onde eu mostro todo passo a passo, desde lá, eu explicando como testar com multímetro, como testar no scanner, como interpretar. Eu fui contar aqui quantas aulas tem só sobre sonda lambda, tem 10 aulas só sobre sonda, detalhada e profundamente. Aqui é uma aula sobre como funciona e como interpretar um sensor de temperatura. Aqui eu estou com o multímetro mostrando como testar, o que significa cada coisa, o sensor de temperatura lá conectado junto com a central,
tá? Olha lá, aquele valor, o que significa cada valor, cada variação e o que é para central. Eu mostro no multímetro como interpretar o que significa e também no scanner, aqui ó. Todo o sistema de injeção interligado, o chicote, sensor de temperatura, tá? Todo o sistema de injeção completo e a interpretação de tudo aqui, ó. Aqui é a lâmpada simbolizando a ventoinha do radiador quando o carro dá um problema no chicote. Todo o sistema de parte de injeção eletrônica, especificamente aqui sobre temperatura e estratégia. Nessa aula aqui eu testo como testar os sinais do módulo com eficiência, com eficaz, tá? Ali no bocal do módulo. Independente se você tem esquema elétrico ou não tem, eu ensino como você identificar isso, fazer os testes corretos. Aqui é a metodologia, a simbologia de como funciona a bomba de combustível, como que a central gerencia esse circuito e o circuito liga a bomba de combustível, toda a estratégia aqui, ó. Após explicar todo passo a passo, o circuito que a central controla o relé, as suas alimentações, eu já vou para a prática e mostro como testar isso na prática lá, aqui ó, junto com o relé, fusível e também testando como que a eletrônica, como que a central gerencia esse circuito, que você vai encontrar todo o teste passo a passo. Fazendo os testes, explicando cada teste, o que significa, o que vai encontrar, o que não vai. Aí ó, ligou a bomba, a eletrônica ligou todo o circuito ligou a bomba incompleto. Nessa aula também eu ensino a fazer teste elétrico no chicote, como encontrar defeito quando o circuito não funciona ou está em mau funcionamento, tudo passo a passo. Nessa aula eu ensino como interpretar o que significa, o que a central faz, o que é o tempo de injeção. Eu mostro aqui na prática, ó. Veja aí, ó. Eu mostro a central, ó, fazendo isso aí, ó, na prática, e a interpretação aqui, ó. Teste de pedal aí, ó. Mais uma aula sobre teste de pedal na prática, como testar com caneta de polaridade, multímetro ou caneta de medição, né? Aqui eu estou mostrando aqui, ó, o teste lá no pedal e que você vai encontrar na caneta. Isso significa esse valor aqui, ó. Tá vendo? Tudo detalhado, passo a passo, todo o método ensinado passo a passo. Bom, aqui nessa aula é como testar o sensor de rotação, todos os testes e depois a interpretação, ó, lá no multímetro, no scanner com caneta de medição, osciloscópio aí, ó, tudo passo a passo com método, ó, tanto com o scanner como esse equipamento de medição, tudo explicando passo a passo os métodos e a interpretação. Fica. Aqui eu mostro como testar o sensor MAP, o que você vai encontrar, tá? O importante do teste quando você vai fazer é antes de mesmo de você ir lá no carro testar, você saber o que você vai encontrar, o que você precisa encontrar. Aqui eu estou ligando introduzindo a agulha, tá? Lá no eu explico passo a passo, significa cada número daquele ali. Tanto no multímetro, simultaneamente eu explico também no scanner, tá? O que significa esse parâmetro. Reação. Dentro do curso também vai ter bônus de defeito que eu pego na vida real e resolvo, e como interpretar, como proceder o diagnóstico, para quem adquire também ganha esse bônus, tá? Aqui eu mostro como é que estava o funcionamento do carro, ó, todo falhando, todo, ó. Nessa aula mostra todo o passo a passo do caminho do diagnóstico, tá? De você tem que dominar a parte elétrica, eletrônica, a estratégia da eletrônica, toda a parte elétrica, chicote, tudo o sistema. Esse carro é um C3 1.4, aquele C3zinho. Esse carro veio de 200 quilômetros de uma cidade aqui de Brasília para mim resolver esse BO. O proprietário botou no guincho, pagou caro para trazer dessa cidade, tá? Porque, segundo ele, já tinha levado em várias oficinas na região dele, nenhuma tinha dado solução. Esse carro desceu do guincho, pessoal, e com 1 hora de serviço eu descobri o defeito, botei o defeito desse carro é que ele pegava, tinha hora que não pegava, deixava a proprietária, a esposa do rapaz, na rua direto, uma hora pegava, outra hora não pegava, e os caras trocavam uma coisa, trocavam a outra,
E esse carro chegou para mim dentro de 1 hora, eu consertei o carro, tá? E ele voltou rodando no carro para sua cidade.